E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Estamos mais uma vez aqui no episódio, agora é Contabilidade Conectada 2026, evento incrível, muito legal no começo do ano, conhecemos pessoas incríveis e eu quero trazer essas pessoas aqui para vocês também conhecerem. Fica ligado aqui com a gente. Bem, pessoal, estou aqui com uma pessoa que para mim demorou até para eu trazer ele aqui, mas eu tenho a honra de apresentar um dos melhores contadores aqui do Brasil, Heber Costa. E aí, Heber? Obrigadão, Saulão, pela oportunidade, né? Saulo é um grande amigo. Aos que não me conhecem, né, é difícil a gente apresentar para um irmão, como que a gente se apresenta para um irmão, né? Mas para os ouvintes aí, para quem não me conhece, meu nome é Heber Costa, eu sou contador, né? Contador nato, raiz mesmo, né? E proprietário da MacroSuite e educador, né? Então essa é a minha nova jornada aí como educador também. Legal. Heber Costa tá sempre com a gente aí, né, Heber? A gente trabalhou junto, tivemos sociedade, um eterno sócio, amigo, parceiro, irmão, né? Mas eu queria aí, Heber, conta um pouquinho quem é o Heber Costa, né? Aqui de Jundiaí, né? O que você faz? Conta um pouquinho pra galera conhecer você. Vamos lá. Eu acho que assim, não tem como iniciar essa conversa sem falar, eu falei assim, essa nova jornada de educador, né? E a sala de aula, ela sempre foi um presente para mim, né? Então, eu tive a oportunidade de te conhecer, né, no Senac, onde hoje você voltou para lá, né? Uhum. E lá foi onde eu brinco assim, até com os alunos, onde eu estou ministrando hoje, eu falo, olha, a sala de aula ela me trouxe uma empresa, né, um sócio, uma empresa e a minha esposa, né? E de lá deslanchou tudo. Então, legal. Eu uso muito esse exemplo de que a sala de aula foi de fato um berço para mim, né? E sem aquela demagogia de que, não, para estudar e tal. Não, que para mim, é óbvio, né? É muito bom estudar e tal, mas que para mim foi um berço onde, acho que até aqui, né? Me trouxe tudo o que esse berço proporcionou lá. Então, para quem não sabe, o Saulo foi meu professor, né? Foi lá que eu tive o contato lá no técnico de contabilidade, eu nem me lembro lá o ano. Que nos conhecemos. Faz tanto pouco tempo, né? Que acho que eu nem me lembro o ano. E de lá eu fui chamado... Você sabia que o pessoal me pergunta, que ano que você trabalhou aqui no Senac? Eu não consigo lembrar, cara. Fazer conta lá, eu não consigo lembrar. Eu tenho que olhar lá o diploma lá pra ver, porque senão eu não vou lembrar. E lá estudava a Ellen também, minha esposa, né? E tudo aconteceu. Então, a gente não tinha aquela experiência, né, mister? Quando eu fui convidado para ir pro escritório e tal, né? Não era como sócio ainda, a gente foi gerente. E aí, aquele mundaréu de folha de pagamento, aquele mundaréu de... Tudo, né, cara? Tem que fazer tudo. As fotos que a gente tem, né? A gente sim. virava a noite lá. E então, assim, o Heber de hoje, ele é a consolidação desse berço que a escola trouxe, que o técnico trouxe. E aí, depois foi faculdade, cursos, enfim, uma série de coisas, né? Que aconteceu. Mas e hoje, o meu intuito mesmo é conseguir levar, de fato, o que a contabilidade pode trazer ao empresário, de forma cultural, né? Uhum. E aí eu fui... e é tão muito louco falar disso, porque eu fui convidado para dar aula, né? Através de um evento que você promoveu, né? Então, tive a oportunidade de conhecer o Claudião, tamo juntos, né? Gente boa. Muita gente boa. Gente boa. E assim, eu sempre compartilhei com você, sabe? Tentei dar aula na ITEC, era muito novo, né? Uhum. Então, não passei no processo seletivo lá na época. E aí, quando eu fui convidado, eu fiquei assim, puxa, agora, né, é a minha hora. E assim, tô super feliz de poder levar isso. Eu levo muito essa questão cultural da contabilidade, o que ela pode trazer ali para o empresário, né? E a gente sabe que não tem, assim como a vida adulta, não tem um manual do empresário, assim, olha, faça isso, faça aquilo. Então, a nossa cultura com finanças, nossa cultura com contabilidade, ela, infelizmente, ela ainda é um pouco pobre, vamos dizer assim, né, Mister? É isso aí. Então, o que eu procuro com os empresários é, de fato, levar isso para eles, essa cultura.
Muito legal. Não sei se vocês perceberam aí que ele falou Mister, né? Aqui, vocês vão ouvir um pouquinho que a gente sempre, quando a gente tá conversando, a gente pegou esse hábito de um chamar o outro de Mister, né? Nem lembro por quê, porque faz tanto tempo, né? Quando começou, qual foi o primeiro Mister da história, né? Também não Mas lembro. a gente sempre se chamou de Mister, né? E até hoje. Aí daí você chamou, eu lembrei, né? Senão os caras vão falar assim, pô, o cara chamando o outro de Mister ali, o que é, né? O grau de respeito. Mas não, é um carinho aí, né? Exato. Pô. Mas falando da nossa época, né? Eu lembro quando a gente começou e como a gente começou a montar os trabalhos e tudo, né? Fazia de ponta a ponta, né, Eber? Era folha, era fiscal, era contábil. Naquela época, pra quem é mais técnico aí, né? Era a Cefip. E aí a gente procurava 1 centavo e não achava 1 centavo, a gente ficava maluco. Mas graças a Deus a gente superou essa fase, a gente conseguiu, né? E de lá pra cá foi só melhorando, né? A nossa qualidade e é o que a gente busca, né? A gente busca. E hoje eu de fato, né, tendo esse insight com o empresário, eu gosto muito de falar assim, aquela visão de que não é o contador só. Nós estamos ali para transformar as informações. Inclusive, ontem numa aula eu falei sobre isso. Se o empresário ele não entrega os dados, não tem o que fazer, né? O que eu vou fazer? Eu brinco, falo com o pessoal, falo assim, viu, quem que assina o balanço? É o contador. Eu falo, não, vai olhar de novo lá. Tem 2 assinaturas. Exatamente. Então é uma parceria ali, né? Um monta, lógico que revisa com todas as regras, e o outro tem a obrigação de dar a informação e conferir também, né? Por que não conferir também, né? Exatamente. Dá pra, se a pessoa que tiver um interesse, né, conferir também. Se tem uma coisa boa que a reforma trouxe pra gente, foi a preocupação que agora o empresário tem com a distribuição de lucro. Nossa, isso a distribuição resolveu um monte de problema que a gente não conseguia falar e explicar, né? Agora a gente fala, não, mas não distribui o lucro. Vai ter que pagar agora. Agora, e aí, como é que a gente vai fazer? Né? Não, eu digo assim, aquele que ainda não tem a contabilidade oferida de forma correta, né? 100% vai para distribuição do lucro. Como que você distribui o lucro? Né? Não tem como você distribuir lucro. Então não tem regra para isso, né? Então agora vão ter que arrumar, né? Então a reforma trouxe isso, né? As coisas boas daquilo que tá dando bastante trabalho, né? Mas são coisas boas aí para fazer, né? É isso. Mas muita história boa, né, Eber? Muita história boa. Eu lembro de muita coisa, muito cliente que a gente tem que ir, com o BO que a gente tem que resolver, né? Mas eu acho que isso constrói, né? Constrói muito a carreira, tudo que a gente tem. Passar o telefone para funcionário de construtora, funcionário te liga, né? E fala assim, pô, verdade. O que aconteceu aqui? Não caiu meu FGTS, né? Mas eu não paguei, não é eu, né? Não é comigo, né? Ixi, aconteceu de tudo. Mas foi uma fase muito legal, agora é outra fase, como você diz. Eu vejo, às vezes, divulgação da Macrosult, as coisas assim, tá bem legal mesmo. Sim. Parabéns pela condução da empresa, lá, a equipe, a Ellen também, gosto muito. Todos vocês lá. Uma construção nossa, eu que agradeço aí, sempre coração aberto, sempre que falo de Macrosult, sempre falo pra Denise também, nossa, tá o nosso coração lá. O coração ainda tá lá, né? Pra quem não sabe, né, eu fui sócio do Eber até 2024. E aí a gente começou um processo bem tranquilo, né, de solução. E ele ficou, né, com a Macrosult e tá dando um show aí de gestão contábil e tudo aí. Tamo junto, bom. Mas é bacana, gente. Tive bons professores, né? Então sabe como é que é, né? É nada, a gente vai fazendo junto, aprende tudo junto lá. O importante é ter vontade, né? Nossa área é muito vontade, né? Querer, né? Tem uma frase que eu ouço de praticamente um mentor meu, que ele fala assim, ó, é a intensidade do querer, né? Depende muito disso para você conquistar as coisas, né? Qual que é a intensidade que você tem do querer, né? E mostra muito, né? O resultado que a gente tem tá alinhado a isso, né? Que é a intensidade que você quer a coisa. Então, se você quer a coisa, você vai ter, mas a intensidade ela vai mostrar o quanto realmente você pode ultrapassar aquilo que você tem vontade. E assim, eu vou dizer algo que vai fazer muito sentido para nós dois, assim, o que a gente viveu lá, né? Intensidade e saber vender também isso. Saber vender. Né? Eu acho que até isso a gente aprendeu, né? Na época a gente executava e fazia, resolvia, e quando a gente, pelo menos, mas você também viveu isso. A gente olhou, a gente tava na bolha do problema do cliente. A gente não conseguia nem às vezes responder de forma mais estratégica, né? Mais tático ali para resolver o problema. A gente queria resolver de forma operacional. Então, além de resolver, a gente poder
estruturar isso de uma forma estratégica e vender todo esse conhecimento, né? Muito legal, cara. Eu acho que foi uma experiência muito legal, tudo isso que a gente passou junto. E agora uma nova fase passando, né? Como parceiros. E estamos juntos aí. Para mim é uma honra mesmo ter você aqui. E iniciando, né, o primeiro episódio aqui de 2026. É isso. Né? E falando de 2026, em Contabilidade Conectada 2026, para quem não participou, fica aí o convite para ficar ligado aí nas redes sociais, Saulo Rufino, para você estar por dentro. A gente tem alguns encontros mensais aí com um grupo de empresários, foi bem legal o mês de fevereiro. E também o evento, que é o evento anual, tá? E nesse último evento a gente trouxe um tema para realmente tirar um pouco o empresário daquele... tirar o empresário do comodismo, vamos dizer assim, né? Para ele poder realmente pensar. Que o tema foi a chave para a virada. O que era esse tema? Era realmente o empresário encontrar algo que fizesse ele realmente mudar, virar o jogo e fazer algo diferente. Eu trouxe alguns cases, experiências que eu tinha na BIC, alguns treinamentos que eu fiz na NASA, na Disney, né? Eu juntei tudo isso e criei uma palestra junto com outros parceiros aí que veio também a brilhantar lá todo o evento, tá? Por que eu tô contando isso, né? Porque esse episódio aqui nós vamos trazer a galera toda que estava ali nos bastidores ali ajudando a gente com conteúdo, com patrocínio, né? Nós vamos trazer o pessoal para cá, né, no podcast, para você mesmo conhecer um pouco mais sobre eles, né? E a grande pergunta que eu vou fazer para todos eles, e a pergunta que eu vou fazer pro Heber Heber, conta aí uma história ou alguma coisa que você já viu que foi a chave para sua virada, algum case. Fica super à vontade, pode ser pessoal, pode ser profissional, pode ser os dois, pode ser três. Né? Que não tem uma só chave, né? Às vezes são chaves que fizeram várias viradas. Cara, agora o momento é seu aí, cara. Fica à vontade. E você já começou no insight que eu estava mesmo, que eu ia falar assim, tá tudo bem não ter uma chave de virada única, né? Uma única chave. A analogia que eu faço é que a nossa vida é cheia de momentos. Então você tem... Cheio de portas para abrir, né? Cheio de portas, né? E às vezes você se encontra em momentos que você não sabe se... É tão difícil de abrir aquela porta se ela é uma questão empresarial ou pessoal, né? Não tem como... A gente tem o princípio da contabilidade, né? Onde a gente tem que separar os patrimônios. Mas a vida do empresário, esse princípio, ele é um... Como é que você vai trabalhar se você não tá bem todos os dias, né? Então, assim, eu tenho... pensando até no dia do evento, assim... o Cláudio brincou comigo, falou, você não vai palestrar dessa vez? Tal. Eu falei, olha... Dessa vez eu quero ir lá aprender. Vai uma galera boa lá e eu quero... E de fato eu me entreguei, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, qual é a chave? Assim, colocou um baita ponto de interrogação, porque, como eu disse, eu sempre fui muito operacional. Né? Então, sempre executar. E eu acho que não foi uma chave onde eu, de fato, virei, mas foi um momento em que eu passei a entender o autoconhecimento. Então, quando eu olhei para mim, então você tá ali na bolha, como a gente estava dizendo, executando, fazendo, vivendo o problema do cliente, às vezes você não consegue, de fato, mais uma vez, sem demagogia alguma, olhar para você e falar assim, e eu? Como que eu tô? Como é que tá, né? A minha estratégia sobre a minha própria vida pessoal, a minha vida como empresário, como cristão, como pai, enfim. A gente tem essa indagação. Então, por isso que eu digo que são várias chavinhas, né? E o momento em que eu busquei autoconhecimento, quem é o Heber? E aí eu acho que eu comecei a ter uma visão mais clara de que nem sempre a execução, somente a execução, vai te levar ao sonho, ao que você quer. Então, eu acredito que o autoconhecimento foi... Né, e estou nesse processo ainda, né, mas o autoconhecimento ele está sendo a minha chave. Né? Que legal. E eu estava vendo um vídeo ontem, me fugiu o nome daquele astronauta que ele é brasileiro, é Marcos? Marcos Pontes. Marcos Pontes, né? Eu estava vendo um vídeo dele e ele fala o seguinte... Ele explicando lá tecnicamente quando sai o foguete e tal, são 9 minutos para chegar até... Agora até você tá ficando olhando? Não, porque é os insights, né? Agora eu fico seguindo, quero ver os caras ir pra lua lá e fico toda hora olhando. Provavelmente você já deve ter visto esse vídeo. E aí ele fala que são 9 minutos, né? E algumas 3 ou 5 etapas, eu não me lembro. Mas a última etapa é uma etapa em que
ele sente a gravidade, né? Acho que sai em 6G, alguma coisa assim, e ele sente a gravidade. E aí ele disse assim, que aquele momento foi o momento em que ele sempre sonhou. Então, dali, do momento em que ele decide ser astronauta, né? Até o momento ele sentir aquele 6G, tecnicamente eu não sei, mas ele sentia aquela, né, compressão ali. A sensação de ser astronauta, né? Exato. Ele disse que ele tem uma janelinha, ele tirou ali a janelinha e olhou, ele viu a Terra, né, toda azul. Né? Até os meninos brincam, e é redonda, né? Não é terra, não, é redonda e tal. Ele falou que aquele sentimento ali, ele sonhou a vida toda. Mas ele estudou física, matemática, uma série de coisas aí, que foi várias chaves que ele foi abrindo, até ele chegar, acho que de fato, na chave principal, que era sentir o ser astronauta. Né? Então, e aí eu fiquei fazendo essa analogia. Falei, olha, acho que é bem por aí. Legal, né? Então você está falando assim que a gente pode abrir várias chaves pequenas, né? Atrás também de uma chave grande, ou são como se fossem etapas, né? São conquistas pequenas que às vezes a gente não dá valor, né? Conquistas, privilégios pequenos que durante essa pequena jornada que é a vida, a gente às vezes não dá o devido valor de fato, né? E são chaves que a gente vai abrindo aí no percorrer da vida. Né? Muito legal, cara. E você acha assim que teve uma grande chave, igual esse do caso do Marcos Pontes? Então, eu achei legal essa analogia que você fez, muito legal, meu. Porque primeiro você tem a conquista de ser astronauta, né? Depois você tem a conquista de se sentir como astronauta, né? Que é totalmente diferente, né? Sim. É muito legal essa analogia. Pensando nisso, você acha que você teve alguma chave que depois você conquistou e depois realmente você sentiu a conquista? Tem isso aí? Sim, eu tenho algumas chaves assim. Eu vou dar um exemplo do jiu-jitsu, né? Que cheguei lá, faixa branca, tá apanhando até umas horas, né? e é de fato assim, não é a arte marcial, ela é uma questão que ela te leva para outros exemplos que você pode levar como empresário, como pai, como cristão, como enfim. E eu não tinha essa visão, né? Ou seja, é uma chave. Mas eu ainda tava apanhando, né? Eu virei a chave, mas eu virei a chave. Continuava apanhando. Entrei naquela porta e continuei apanhando. Mas assim, eu pude ter algumas conquistas em curto prazo, né? E num domingo qualquer, eu tá subindo num pódio e falar, meu, que loucura que é isso aqui, né? É uma grande chave no mundo corporativo? Não. Mas o resultado dessa chave, ela traz comportamentos. Né? Então, às vezes você tá ali de baixo, como é que eu saio disso? Eu tô no sufoco, não tô conseguindo respirar, né? No começo, lá é o 3 tapinha universal, né? Você tá apanhando, você dá 3 tapinha, o cara te solta, né? A vida não tem 3 tapinha, né? Não tem. A gente tá no sufoco, né? E como é que você vai lidar com isso? Não tem o pausa, né? Não tem o pausa, né? Não é o videogame. E de certa forma, em momentos que você tá com pressão, tudo que você precisa, às vezes não é dar os 3 tapinhas. É você achar uma pequena janela para você respirar. Então, eu faço essa analogia do jiu-jitsu, que é uma analogia real da minha vida, né? E se eu fosse trazer para o mundo corporativo, toda vez que eu conquisto algo, onde eu vejo o cliente, ele realizando exatamente a estratégia que você traçou, e essa estratégia dá certo, que é o servir, né? A gente aprende muito isso na nossa vida espiritual, né? Em servir, isso me deixa assim... são várias chaves, então, que eu tenho colecionadas. Quando eu vejo... Sabe quando você faz um fluxo de caixa, sobrou exatamente o valor? Né? Mudou o cliente de regime tributário e ele diminuiu a carga tributária como foi previsto. Então, eu tenho isso, né? Eu falo que o operacional está em mim, né? Então, eu gosto, mas hoje com uma visão tática, estratégica. Então, quando eu sento para fazer uma apresentação para o cliente e eu vejo que a nossa estratégia deu certo, são chaves que eu vou colecionando, né? Mas ao certo, assim,
da empresa, da Macrosult, eu sinto que eu ainda não tive a sensação do Marcos Pontes de falar assim, eu sou contador. Né? Mas assim, muito feliz com tudo que a gente tem conquistado, mas eu sei que pode mais. Sim, né? sim. E vou aproveitar essa onda que os empresários agora estão preocupados com contabilidade e vamos fazer contabilidade. Muito legal, cara, muito legal. E é interessante essa parte do virar a chave, né? Porque quando eu comecei a meditar, né, no tema, né? Porque a gente faz um tema por ano, né? E eu fico o ano inteiro pensando no tema, né? E eu, justamente, né, por várias coisas que aconteceram, inclusive com a gente, de cada um uma estratégia diferente, a gente foi bolando coisas diferentes, indo para negócios diferentes, né? E eu sentia muito isso que você tá falando de chaves, né? Então, são chaves realmente que a gente vai abrindo, mas o que eu pensei é o seguinte, a gente precisa ter essa consciência da chave. Exato. Que a gente está virando uma chave e entrando para um novo ambiente. Porque a analogia da chave é você abrir uma porta e você vai entrar para um ambiente diferente. Isso. Então você tem uma chave, você pegou a chave, virada da chave, simboliza virar, vai destrancar alguma coisa, né? Isso. E aí você entra para um ambiente diferente e esse ambiente diferente vai te proporcionar outras coisas diferentes, né? E tal. Como uma virada de uma chave, que eu posso falar que foi assim... uma coisa de Deus mesmo. Foi a decisão em que eu fui lá e me matriculei no técnico de contabilidade do Senac. Uhum. Você não concorda que ali eu abri uma chave Sim. que para muitos são pequenas, sim, mas que me proporcionou sim, uma série de coisas na minha vida. Sim. É legal, né? As decisões que a gente toma. E exatamente. O insight é tomar a decisão. Né? Uhum. Nesse trajeto, você ir tomando decisões, abrindo, tendo coragem de entrar naquela porta que você não sabe o que tem. Uhum. Né? Você não sabe. Me matriculei numa faculdade. O que tem lá? Eu não sei. Uhum. Né? Eu sei que eu vou aprender algo. E ter a coragem, a decisão de virar a chave. É isso aí. Então, você que está assistindo a gente, empresário, ou você que é líder de alguma empresa, a importância da virada de chave não é algo inventado, não é algo só para vender algo, né? Às vezes a gente cria uma frase bonita, não, mas é algo que realmente... A gente vai trazer aqui vários cases relacionados à virada de chave mesmo, que realmente transformou a vida das pessoas, né? É uma entrada no novo ambiente, é uma nova tomada de decisão, como o Eber disse, e é muito importante que todo mundo tenha a consciência. Eu queria, sabe, a minha vontade mesmo é que todo mundo trazesse a consciência e falasse muito sobre isso. Sim. Né? De virada de chave. Sim. Né? Eu acho legal que a gente, esse tema, né, de virada de chave, que foi, de fato, me pegou, né? Uhum. Lá no Contabilidade Conectada me fez pensar, assim, e eu fiquei olhando pra folha, assim, falei, os caras aqui estão, né, tanta chave, né, viradas aqui. E aí eu comecei e falei, não, são as pequenas conquistas. Então, tenha coragem, né? A gente precisa ter coragem pra... Não, e é legal você falar isso, porque a gente pega e leva um case já pra atropelar, né? Virada de chave do Disney, né? Sim. Califórnia, Orlando, virada de chave na nave, foi pra Lua, né? Mas, na verdade, qual que é a sua virada de chave, né? E a gente mesmo parar pra falar assim, mas eu não tenho nenhuma virada de chave desse porte. Você tem, às vezes você não vê. Porque, às vezes, a sua última virada de chave é a que significou bastante pra você. Exato. Né? Exato. Pode ser que você não tenha uma bique cristal, por exemplo, como o exemplo que eu dei, né? Ou uma conquista aí da Lua, mas o seu última virada de chave é tão grande quanto, porque é pra você. Sim. É a sua virada de chave. E quantas chaves esses grandes cases aí também não conseguiram abrir? Sim. Eles tiveram um caso que foi um sucesso, né? Mas com certeza, 100% de certeza que muitas frustrações aí no meio. Né? Então é normal. Né? Aprender a lidar com frustração também é uma chave. É verdade. A gente nem sempre vai acertar. É uma habilidade nova que você conquista. Uma habilidade. A cada porta, a cada chave, uma habilidade. Eu penso assim, se você, o empresário, quantas vezes um empresário hoje ele não... eu vou criar um produto novo, né? Eu vou desenvolver um mercado novo e não consegue, né? Ele não consegue não é porque ele não é capaz. Não é isso, né? É porque às vezes lhe falta coragem. Ou então validação, né? Eu preciso de uma validação de quem? E aí o empresário ele tem essa vida
carreira solo, né? É sozinho, né? Mesmo, sozinho, né? É sozinho mesmo. Ninguém, às vezes nem a família entende, né? Dependendo. Ele vai pegar um dinheiro de uma coisa que tá funcionando, né? Cria esse patrimônio ali e vai investir em algo novo. O medo, não é? Destravar o medo também é uma chave, não é? Exatamente. Então, e às vezes um empresário... Por isso que eu falo de coragem. Né? Claro, você não vai sair à torta direita fazendo as coisas e tal. É que coragem é diferente de loucura, né? É bem diferente. Às vezes o pessoal, eu sou louco mesmo, vou lá e faço. Não, você tá dando certo. Você é um cara corajoso. E o corajoso, ele sabe minimamente o que você tá enfrentando, né? A gente fala, tecnicamente fala assim, e às vezes chega um empresário lá e tal, fala, mas eu não consegui prever isso aqui e tal. Mas você fez um plano de negócios primeiro? Não fiz. Então, dava pra prever. Entende? Então, é o desconhecimento né, de tudo isso. E com certeza, quanto mais você se dispõe com coragem, né, dentro de uma consciência, abrir portas, virar a chave, com certeza isso vai aumentando e você vai tendo essa bagagem. Não tem como você ter uma virada de chave de algo gigantesco, seja em qual área da vida for, se você não colecionou ali pequenas chaves, pequenas conquistas, né? Isso é a estrutura para um grande descobrimento. Acho que é isso. Muito legal, Heber. Muito legal, Mr. Salvo. Muito legal, ó, esse papo de alto nível aqui sobre chave de virada. Infelizmente, né? Estamos chegando bem no final, mas antes da gente finalizar esse bate-papo que tá super gostoso, eu queria que o Heber aí desse um recado pra galera. Fala um pouquinho, o que você acha que pode até falar do momento que a gente tá passando, né? Mas fica super à vontade, pode olhar para essa câmera aqui, sem medo, sem dó. Vou buscar uma mas inspiração. Dá uma direta, pega uma inspiração, dá uma direta no pessoal, manda uma mensagem pra galera aí. Vou buscar uma inspiração aqui. Eu acho que nós devemos ter coragem, né? Fica esse insight de que a gente possa valorizar pequenas conquistas. Não espere ninguém te resgatar. Você precisa ter coragem para sair do ponto onde você está e chegar até a porta que você deseja virar a chave. É isso aí, muito legal, cara. Heber, uma honra ter você aqui, cara. Uma honra poder ter esses minutos com você aqui, muito conhecimento. Vamos ter mais outros encontros, você pode ter certeza. Vamos ter mais outros eventos. Se prepara pro CC27. Tá muito cedo, não tá cedo não. Sou colecionador de crachá. O Heber é colecionador de crachá de evento. O dia que eu fazer um evento sem crachá, aí vai ficar triste, exatamente, né? Mas assim, cara, uma honra dar a mãozinha aqui. Deus abençoe você, amém. Cara. Obrigado por contribuir. E você que tá aí, fica com a gente aí. Curte, compartilhe, passa lá pra galera, pro seu time, pra sua equipe, né? Pros seus amigos. Continue seguindo a gente aqui, que nós temos muito conteúdo legal pra você, tá? Deus abençoe você e bora. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.